Chegou agora o momento mais aguardado do dia. Tenho certeza que muitos pais, familiares e jovens que querem conhecer mais sobre as possibilidades de empreender ainda na pré-adolescência, na adolescência também, com startups e tecnologia. Isso é possível. E agora, nossa próxima palestrante, ela vai mostrar na prática para vocês como jovens de 12 anos de idade estão fundando startups aqui em Brasília e na região com a EdStation. Como fundar uma startup aos 12. Com a Natália Kelder, nossa especialista, ela vai apresentar para vocês a EdStation, uma escola inovadora de startups para jovens de 12 a 14 anos. E os projetos que estão sendo desenvolvidos também pelos participantes. Vem para o palco, Nath! Palmas! Valeu, obrigada, Mona. Seja bem-vinda. Oi, gente, boa tarde. Como é que estão de campus? Vou falar um pouquinho aqui sobre um projeto que eu comecei em 2021, a respeito de como fazer essa molecada, que é muito mais inteligente do que a maior parte das pessoas julgaria, colocar eles para fazerem startups, empreender no mercado digital. Então, só ver aqui como é que a gente... Ah, tá, obrigada. Foi. Eu acho que a maior parte já deve estar familiarizado com o conceito de startup, mas eu vou passar bem rapidinho, caso alguém ainda não conheça do que isso se trata. Aqui eu coloquei 2 blocos de empresas diferentes, né? Nike, McDonald's e Disney. Aqui Google, Facebook e Amazon. E eu quero perguntar para vocês assim, se vocês percebem algum tipo de diferença entre esses 2 grupos. Acho que fica bastante claro que essa primeira parte são empresas que trabalham com produtos físicos que a gente toca e essa daqui trabalha com produtos digitais que são menos tangíveis e a gente acessa via algum tipo de computador. Então, isso ajuda a gente a ter mais ou menos essa primeira ideia do que são as startups. Então, necessariamente empresas jovens, e aí deixa eu só voltar para falar que essas empresas claramente não são jovens, mas quando elas nasceram, elas eram startups. Então, são empresas jovens que têm uma estrutura enxuta e ágil para tomar decisões. Ela tem que ter potencial repetível e escalável. Repetível é você vender exatamente o mesmo produto para milhares, dezenas, centenas de milhares, milhões de pessoas. E escalável é você conseguir fazer isso sem que o próximo produto aumente muitos custos. Então, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do TikTok. Você tem uma conta no TikTok. Se uma outra pessoa criar uma conta, isso vai aumentar o custo para o TikTok? Não vai, né? A gente precisa de muitas contas para eles começar a fazer cosquinhas. Então, isso é a questão da escalabilidade. É um produto que cresce muito sem implicar aumento de custos para a empresa. E cenário de incerteza. Por quê? As startups, elas são, por natureza, inovadoras. Quando você faz algo inovador, você está fazendo alguma coisa que nunca foi feita antes. E aí você não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Por isso é muito incerto. Então, a gente tem que estar preparado para correr riscos nesse mercado. E quase sempre de base tecnológica, eu odeio esse quase sempre, na real, assim, sempre vocês pensarem, é uma empresa que acabou de surgir, ela é tecnológica, podem considerar que ela é uma startup. Isso aqui é só porque tem alguns especialistas que falam, se você conseguir fazer esses 3, sem base tecnológica, você é startup, mas é exceção, assim. A maior parte das empresas, a maior parte das startups, elas têm a base tecnológica, inclusive, é a principal característica que define elas como startups. Então, aqui a gente tem esse contraste da economia de átomos, né, que é a economia tradicional, a única economia que existia até a década de 80, 90, e a economia de bits e bytes, que começou a surgir a partir da disseminação dos computadores individuais, dos celulares, dos smartphones, etc. E aí eu já estava falando, né, aquela questão da repetibilidade, da escalabilidade. Quando a gente trabalha com a economia de átomos, a nossa escala está mais ou menos condicionada a mão de obra, espaços físicos, reformas, matéria-prima, etc. Quando a gente passa para o mercado digital, a gente só depende de servidores. E se você conseguir colocar 100 milhões de pessoas para acessar a sua plataforma em 2 meses, igual o ChatGPT fez, você tem literalmente assim, um cenário de escalabilidade em uma curva exponencial. Então, essa é uma das principais diferenças entre o mercado tradicional e o mercado de startups. O formato de crescimento, a possibilidade de você realmente chegar na lua muito mais rápido do que no mercado tradicional. Gente, eu não estou falando que um é melhor do que o outro, eu estou só explicando as diferenças, tá? O mercado tradicional, ele ainda existe, vai continuar existindo, ele tem suas vantagens. Aqui a gente está trabalhando nessa parte digital, até vou explicar um pouquinho mais para frente por que essa ênfase.
E aqui só um contraste, assim, de como que o mercado digital está interferindo no mercado tradicional. A gente tinha em 2010 a Blockbuster que faliu, né? As pessoas da minha geração para trás possivelmente visitaram e eram clientes de Blockbuster. E aí em 2017 a gente tem o Netflix, que uma pessoa que trabalha no Netflix consegue atender 2.000 clientes. Vocês acham que a Blockbuster conseguia ter essa mesma eficiência para alugar os DVDs? E aí trouxe um outro exemplo da Vivo, né? Ele tem cerca de 77 milhões de usuários e 34 mil funcionários. Tem muitas cidades que não tem 34 mil habitantes. Então, lá na Vivo, a gente tem um funcionário para atender 2.600 pessoas. O WhatsApp, em 2016, eu acho que ele bateu todos os recordes de funcionário por pessoas atendidas. Em 2016, ele tinha 1 bilhão de pessoas usando o WhatsApp todos os dias e 56 funcionários. Foi quando ele foi comprado pelo Facebook. Isso é bizarro, né? É uma pessoa trabalhando para atender 18 milhões de pessoas, em média. E aí trouxe também um outro exemplo, esse daqui mais na área de real estate, de hotelaria, turismo. A rede Hilton, gigante, né? Eles têm 1 milhão de quartos e 130 mil funcionários. Eu não quero nem pensar no trabalho que é fazer toda essa gestão. É uma pessoa para atender 8 clientes e aí vem o Airbnb, muito mais eficiente. 6 vezes mais quartos, uma fração do número de funcionários, e aí aqui a gente tem uma pessoa atendendo 2.000 clientes. Então é isso, assim, repare que é uma eficiência e uma estrutura muito mais enxuta para resolver o mesmo problema que as empresas têm. E a gente fala que é a batalha, né, de Davi versus Golias, e o Davi, muitas vezes, tem derrotado o Golias nessa nova economia. E isso que a gente está realmente vendo acontecer, né? A economia está se transformando e as empresas de base digital estão tomando cada vez mais espaço. Isso está acontecendo em todos os setores da economia, né? Não é aqui e ali, vocês sabem disso, né? Cada dia vocês descobrem uma inovação nova na área que vocês consomem, atuam. Então, aqui trouxe alguns exemplos de empresas que digitalizaram eventos, ações que aconteciam no mundo físico. Esse daqui são empresas de economia colaborativa, que também está explodindo. E aqui algumas empresas de marketplace, que são como se fossem shoppings online, né? Um conjunto de e-commerce juntos que as pessoas entram e fazem as compras. Então, alguns dos modelos que surgiram na época digital. E aí a gente está vendo toda essa automação crescendo, né? Imagina lá, a rede Hilton tinha 130 mil funcionários, o Airbnb, não sei, eu lembro que eram 6 mil. O que está acontecendo com todas essas pessoas, né? Essas 123 mil pessoas que poderiam ter sido desempregadas ou excluídas caso o Hilton tivesse o mesmo nível de eficiência que o Airbnb. Então, assim, tem surgido muito essa questão. Será que os robôs vão acabar com os empregos? Né? O que vai acontecer com a automação? E aí, várias pessoas têm estudado isso desde 2013. A Oxford fez o primeiro grande estudo sobre automação. E eles disseram que, até 2013, 45% dos empregos poderão ser eliminados. E aí vem Harvard, 2 anos depois, novas tecnologias sacrificaram 20% dos postos de trabalho. A Lanfo, que é um laboratório de machine learning aqui de Brasília, da UNB, profissões em decadência poderiam desempregar 30 milhões de brasileiros, 54% da força de trabalho, até 2026, se todas as empresas optassem por automatizar o que é possível ser automatizado. E aí o Fórum Econômico Mundial, que é a principal instituição que faz publicações nessa área de futuro do trabalho, disse que 85 milhões de empregos vão deixar de existir até 2025 por conta da automação. 2025 é depois de amanhã, né? Pois já está em 2023, cara. O que está acontecendo? Então, assim, de novo, essa pergunta ela vem nos assombrar. Mas aí o que eles falam? Via de regra, os robôs eles não vão acabar com os empregos, porque vão surgir mais empregos do que os empregos que vão ser extintos. Então, segundo o Fórum Econômico Mundial, vão deixar de existir 85 milhões, mas vão surgir 97. Então, a gente está com um pequeno saldo, o que é uma notícia boa. O que a gente está vendo, na realidade, é que o trabalho está mudando. E aí tem essa estatística muito difundida, bem conhecida, de que 65% das crianças vão trabalhar em empregos que não existem. Isso realmente está acontecendo. Influencer, gente, tem muita gente que está ganhando muito dinheiro sendo influencer, que é uma carreira que não existia há 15 anos. É uma carreira nova. Piloto de drone, entregador de delivery, motorista de aplicativo de economia colaborativa. Então, qual que é o problema? Se a gente vai ter mais empregos
do que os empregos que estão sendo extintos. É que a gente precisa capacitar. Então, muitas das pessoas que vão perder os empregos em razão da automação, elas não estão preparadas para entregar valor para a nova economia. E aqui esse gráfico é bem interessante. Também é uma publicação lá do Fórum Econômico Mundial que ele viu quanto tempo as empresas precisam capacitar os seus funcionários, ou recapacitar seus funcionários, para reincluir eles dentro de um novo paradigma. Então, a gente viu que 13%, um mês de capacitação resolve o problema. De 1 a 3 meses, de 12%, de 1 a 3 meses. Aqui, 10% de 3 a 6 meses, 9% de 6 a 12 meses e 10% mais de um ano. E aí, assim, o que esse gráfico realmente diz? Se eu tenho uma pessoa que eu preciso pagar um mês de capacitação para ela voltar e conseguir exercer o trabalho na nova economia, com as novas tecnologias, de boa, eu vou bancar. Agora, se essa pessoa vai levar 1 a 3 meses, eu já vou começar a fazer umas contas. Será que vale a pena eu investir 3 meses de capacitação, perder essa pessoa, afastar ela por 3 meses? Obrigada. Alô? Alô? Será que vale a pena? Posso falar? Tá dando para me ouvir bem, gente? Diminui um pouquinho o som. E aí aqui já começa a pesar para a empresa. Então, por exemplo, 3 a 6 meses, cara, talvez não valha a pena. 1 ano, vou ter que capacitar essa pessoa por 1 ano para ela voltar e fazer o que ela tem que fazer? Mano, não. Existem alternativas muito mais baratas para mim. E aí as empresas elas podem demitir e contratar outra que já está pronta, que ele não vai ter que investir na capacitação, contratar um freelancer, então, gente, manda isso para fora, ou terceiriza, ou então eles automatizam, já que é justamente essa a grande questão, né? Então, a gente vai ter essa grande massa de desempregados, principalmente as gerações mais antigas, né, vão ser as mais afetadas, as que estão em uma posição mais vulnerável, mas isso não significa que essas aqui estão isentas também. A gente tem 12 milhões de nem, pessoas que não estudam nem trabalham no Brasil, porque não foram qualificados o suficiente para entrar no mercado de trabalho. E aí eu gosto muito, ok, vamos trazer isso para o Brasil, né? Vamos ver o que está acontecendo com a nossa realidade aqui. Em questão de letramento digital, o Brasil ocupa a 36ª posição no ranking global de inclusão digital e a 69ª no ranking de preparo para usar a internet. Os brasileiros não estão preparados, eles não têm fluência digital, eles não conseguem usar a internet. Então a gente está vendo um mundo com uma grande inovação, com um grande movimento de automação e pessoas que não têm fluência nisso. E aí a gente tem também essa questão de déficit de vagas de programação. Então, até 2024, ano que vem, vão ter 260 mil vagas ou postos abertos nessa área de programação. A gente viu agora várias ondas, né, de demissão em massa das startups, porque esse mercado entrou em crise. Isso ajudou a equilibrar um pouco essa questão das vagas, inclusive acertar os salários. Mas não significa que a gente entrou no 0 a 0, isso ainda não está equilibrado. E quando a gente tem um déficit de programadores, isso mexe em toda a balança econômica. Então, aumenta os salários desses caras, a gente vai ter que pagar muito caro. Isso vai diminuir a inovação, porque se eles custam tão caros, as empresas que estão surgindo não têm dinheiro para pagar essas pessoas, né? Elas vão ser contratadas por empresas muito maiores. Diminui o empreendedorismo, que o cara vai pensar, pô, eu posso começar uma startup aqui agora, só que tem uma outra empresa que está disposta a pagar 10 mil reais por mês para mim. E aí eu vou fazer essa startup que eu nem sei se vai dar certo, sendo que eu posso ganhar 10 mil reais agora. Então, assim, isso diminui o empreendedorismo e fuga de cérebros. Quem é que tem condições de pagar melhor um programador? O Brasil ou países com moedas tipo euro e dólar. Então, a gente começa a exportar as pessoas que a gente trabalhou e investiu por talvez 10, 20 anos aqui no Brasil para elas simplesmente irem para fora e entregar o valor que elas podem entregar para outros países. E eu já mencionei algumas vezes, né? Isso aqui está acontecendo com força, deve estar tendo um monte de palestras sobre inteligência artificial generativa, ChatGPT, Midjourney, tudo isso, transformando radicalmente a forma como o trabalho acontece em vários segmentos. Então isso daqui veio para mudar completamente o jogo, né? E aí essas coisas chegando e a gente não está nem preparado para a era pré-inteligência artificial generativa, o que é realmente um grande problema. Então eu vejo que a educação tecnológica ela é extremamente essencial nos dias de hoje. A gente precisa investir nisso aqui no Brasil para se manter competitivo. E aí não só um olhar interno, vamos agora colocar um olhar externo. A gente tem essas cadeias globais de valor, os países se articulando para otimizar cada vez mais toda a produção deles. Só que o que acontece é que está rolando essa guerra fria da era digital, né? China e Estados Unidos, cada um investindo em inteligência artificial mais do que outro, blá, blá. Eles estão lutando pela economia mundial e essa economia que mais cresce, que é a da economia de bits e bytes. E aí o Val Harari ele fala, a IA provavelmente vai criar uma imensa riqueza em alguns centros de alta tecnologia, enquanto outros países vão à falência
ou se tornam colônias de dados explorados. Esse historiador é uma das pessoas que traz visões bem fúnebres assim, para o futuro, mas eu gosto bastante porque eu ainda acho muito razoável as coisas que ele diz. Isso, de fato, se a gente parar para pensar, poxa, as maiores empresas do mundo hoje são tecnológicas, né? Isso foi uma inversão muito forte de 20 anos atrás. Antigamente não tinha nenhuma, e de repente as maiores são tecnológicas. Então acho que a gente precisa investir também no empreendedorismo. Porque quando a gente cria essa cultura empreendedora nas crianças desde sempre, a gente já começa a formar lideranças. Pessoas que pensam para frente, pessoas que querem ser protagonistas do futuro e não reativas ao que está acontecendo. A gente aumenta a inovação, né? Se eu quiser entrar no mercado, eu preciso criar alguma coisa nova, senão não faz nem sentido eu entrar no mercado. E por que não inovação tecnológica? Competitividade, os nossos produtos vão ficar mais baratos, vão ficar mais competitivos. Talvez a gente tenha algum espaço no exterior para exportação. São os empresários que geram empregos. Então aqui a gente está falando de toda essa questão da empregabilidade. Se a gente pega crianças, coloca na cabeça delas, gente, pensa em empreender de verdade, elas vão montar empresas que vão crescer, vão contratar pessoas, girou a economia e paga impostos. Que todo mundo detesta pagar, mas os impostos, né, que eles fazem a máquina do governo girar. Então, assim, o empreendedorismo ele traz muitos benefícios para um país e é algo que a gente precisa fomentar nos jovens. Então, essa, assim, a tese da EdStation, que agora a gente vai falar sobre ela, tem muito a ver com esses dois fatores, educação tecnológica e empreendedorismo, né? Eu vejo essa uma fórmula muito importante para a gente acelerar a competitividade do Brasil, principalmente nesse novo mundo que temos pouquíssimas certezas de como ele vai ser. Então, eu fundei a EdStation em 2021. Ela é uma escola de startups para jovens de 12 a 14 anos. Aqui a gente acelera esses meninos. É um programa de aceleração, eles vão ser formados em equipes e eles vão lançar uma startup para resolver um problema global. Isso é muito importante para a gente. Não é ganhar dinheiro pelo dinheiro, é ganhar dinheiro fazendo o bem. E aí, algum conjunto de características, né, que nos torna inovadores é o empreendedorismo tecnológico, não é qualquer tipo de empreendedorismo, não é vender brigadeiro na escola, né, a gente vai começar a trazer isso para a esfera digital. Muito mão na massa, a gente reduz ao máximo a teoria, eles vão fazer a startup acontecer. Material didático não temos, é na selva mesmo, vai lá na internet que lá vocês vão achar todas as informações que vocês precisam. Temos que resolver problemas globais, né, pensar globalmente, agir localmente, mas com já perspectivas de escala, desenvolvimento das principais habilidades do século XXI, que são as competências socioemocionais. E aqui, no final, eles sempre se apresentam para investidores reais, que eu já vou adiantar. Eles não vão investir nas crianças, mas já é uma experiência, né, de conversar com o investidor, de ter essa troca, de responder perguntas, de se expor, de vir aqui e apresentar da cara a tapa. Então, nosso material didático são ferramentas tecnológicas, então eles aprendem, por exemplo, a mexer no Figma, que é a principal ferramenta de criação de produtos digitais da atualidade. Eles mexem no Discord, que eles já mexem, eles são gamers, né? Começam a trabalhar em planilha, coisa que muitos adultos não sabem. Sabem subir um site para a internet, para o ar e conseguem mexer também com marketing digital. Eles montam os Instagrams deles, conseguem seguidores e engajamento. E aí, esse é o professor José Pacheco. Ele é um dos meus ídolos, eu admiro ele profundamente. Ele falou algo bem interessante, assim, escolas não são prédios. E ele disse que isso foi muito evidenciado pela pandemia. Na pandemia ninguém mais pôde ir para a escola, só que as escolas continuaram acontecendo, né? Então ele acha que esse foi um dos legados, assim. Escolas são pessoas. E eu falo que bom que são pessoas, porque se fossem prédios eu não teria uma escola. E aí, a primeira vez que eu fundei a EdStation, rodei ela, a gente tinha 8 especialistas. Pessoas muito, muito feras. Assim, tem gente da Magalu, Nubank, Descomplica, Uber, galera assim, poderosa que vem para ensinar os meninos como que esse mundo realmente funciona. E aí depois esse time cresceu, né? A gente tem uma grande rede de mentores que vem ajudar a orientar os meninos. De investidores também, os investidores que avaliam eles. Então a gente já teve 2 formaturas, 10 investidores, um está até aqui na minha frente. Avaliando os meninos. Esses aqui são as pessoas que já trabalharam dentro da operação da EdStation. Então, nosso querido psicólogo, que trabalhava a questão do desenvolvimento socioemocional dos meninos, os heads de aceleração, são todos maravilhosos. Eu só queria fazer uma homenagem especial ao Rogério, porque algumas das startups que vão subir aqui hoje foram treinadas por ele. Então, assim, se vocês admirarem, tem muito dedo do Rogério nessa preparação também. E aí, como somos pessoas, né, e como eu considero que esses jovens que participam da EdStation são extremamente especiais,
a gente fomenta também essa comunidade entre eles. Cara, vocês são especiais, vocês precisam estar conectados com vocês mesmos e é uma comunidade que está crescendo cada vez mais. Então, a cada dois meses, ou cerca de 4 vezes por ano, a gente faz vivências, passeios. Eles escolhem o que vocês querem fazer. Não é para falar de trabalho, não é para falar de startup, é para a gente se divertir, é para vocês ficarem amigos uns dos outros e azeitar, enfim, esses relacionamentos, né, que eu espero que sejam bastante prósperos, talvez os futuros sócios dessas crianças. Aqui um pouquinho da jornada, não vou passar por ela porque aqui eu já trago imagens, né, como que eles são preparados. Então, primeiro, a gente tem que ter o nosso negócio. Qual é o problema que a gente vai resolver e qual é a solução que a gente vai criar para esse problema. Obrigada. A gente usa o duplo diamante, que é uma técnica embutida dentro do Design Thinking, que ela serve para otimizar ao máximo a nossa criação de ideias. Depois eles vão para o mercado entender, será que o que a gente pensou realmente está acontecendo? Esse problema existe? Ele é do jeito que a gente está pensando que é? Essa solução faz sentido para o público que a gente quer atingir? E aí eles vão para o Excel, né, vão fazer uma projeção de fluxo de caixa só para ver se esses números fazem sentido ou se a gente precisa mexer nos nossos custos fixos, variáveis, nas nossas receitas, colocar uma nova fonte. Então, a gente já começa a entender como que os números de uma empresa funcionam. Usamos técnicas de agências de publicidade para nomear as startups. Então, aqui o portfólio de nomes que já foram criados na EdStation. Depois, eles vão criar um logotipo. Já tem gente usando inteligência artificial generativa para criar logotipos, no caso da Culturizando. Foi o OpenAI que criou esse logotipo aqui, claro que a gente só refinou ele depois. Marketing digital, se vocês não fizerem vendas, não existe empresa nenhuma, então como é que a gente engaja as pessoas, cria comunidade, arruma seguidores, né? Fui retrô, 500 seguidores, já deve estar com muito mais que esse print antigo, participam de feiras de inovação, expõem, eles estão ligados, assim, eles realmente vão ao mercado e se colocam à prova. E sobem site na internet, então eles já entendem como é que eu ultrapasso essa barreira do meu computador, né, para a rede pública. Aprendem a fazer protótipo. Como é que eu faço um projeto de aplicativo, animo esses botões, entrego para a fábrica exatamente o que eu quero que seja feito, ou eu mesmo fabrico isso daqui, né, codo e faço esse aplicativo acontecer, e entendem as técnicas de um pitch, que é uma apresentação curta, né, com o máximo de impacto possível para ser apresentada para investidores ou em situações como essa, que eles já vão subir aqui no palco. Eles entendem tudo, como funciona a dinâmica, a lógica, slides, como é que eu faço slides bonitos e impactantes, como é que eu falo, oratória, etc. E vocês já vão ver como é que isso funciona. Aí, no final do ano, né, a gente faz as formaturas, já fizemos 2. A gente sempre faz também essa pequena premiação, né, a empresa que se destacou. Se vocês quiserem assistir os pitches das formaturas, eles estão disponíveis no YouTube, convido todos, são maravilhosos. É surreal, assim. Eu não vou falar muito porque vocês já vão ver, mas é surreal. A segurança, a calma, o preparo que esses meninos de 12 anos têm para subir aqui no palco e falar, né, sobre os projetos que eles estão criando. 100% disse que aprendeu muito na EdStation, 88% disse que mudou a vida deles, e segundo os pais, 88% aprenderam junto com os filhos, 94% disse que ele teve o amadurecimento emocional acelerado e todos indicam a EdStation. Então, alguns dos nossos resultados. EdStation School, quem quer ver os pitches dos meninos? Obrigada, gente. Valeu. Mas, de verdade, levanta a mão. Quem quer ver o pitch dos meninos? Todo mundo, né? Vamos nessa. Malu, você primeiro. Culturizando. Salva de palmas para Malu. Oi, gente, eu sou a Malu, eu tenho 14 anos e hoje eu estou aqui em nome da Culturizando e eu vim contar para vocês a história de 3 pessoas. A Isa, a Samantha e o Felipe. Todos eles estão muito infelizes com seus trabalhos. Mas sabe o que eles têm em comum? Quando crianças, eram todos artistas, mas foram desestimulados. Falaram para eles que eles não iam ganhar dinheiro com aquilo e que tinham que mudar logo de profissão. E foi o que eles fizeram. Mudaram para um emprego que eles nem gostavam pela falta de valorização da arte deles. Porque existem muitos artistas e muitos talentos. O que falta é espaço para eles na sociedade. E é essa reflexão que o artista local Gugu Lino traz para a gente nessa frase dele. Ele diz que, na grande maioria das vezes, os artistas têm que deixar de ser artistas e passam a fazer arte nos momentos vagos. E têm que procurar um emprego fora da sua área. Então, quando a gente fala de cultura brasileira, isso é muito presente na música contemporânea,
nos desenhos animados e até mesmo nas plataformas de streaming, que deixam muito evidente o quanto a gente consome muito mais a cultura do exterior do que a do nosso próprio país. E aí a gente parou para pensar, será que as pessoas não gostam da cultura local ou elas não buscam conhecê-la? E descobrimos que a resposta certa é a segunda opção. Fizemos uma pesquisa com os jovens do nosso colégio e 15 deles disseram amar aulas sobre a cultura local e adorar falar sobre esse tema, mas apenas 2 disseram que realmente buscam conhecer a cultura local. E vendo essa dificuldade de ascensão dos pequenos artistas, a gente pensou na seguinte pergunta: como vamos reconhecer o artista que está do nosso lado? E por isso, criamos a Culturizando, uma startup que promove campeonatos culturais nas escolas. A gente começa com um concurso de desenho, e logo depois podemos expandir para canto, dança, poesia e até mesmo ilustração com inteligência artificial, que é uma arte que a gente valoriza muito por ter nos ajudado tanto nesse processo de criação da nossa startup. As nossas vendas são no estilo B2C. A gente vende o campeonato diretamente para o participante. E as nossas taxas de inscrição são de apenas R$ 25. No nosso primeiro MVP, a gente conseguiu R$ 575 em vendas. E esse é o nosso funil de vendas, que mostra o quão bom são as nossas taxas de conversão. Porque da nossa SDR, que são as pessoas que a gente imaginou que teriam interesse no nosso campeonato, mais de 50% realmente fecharam venda com a gente. Então, fizemos o nosso primeiro MVP, que se encerrou na quarta-feira passada e foi um sucesso. Tivemos um total de 23 participantes, de 3 estados diferentes, do Goiás e do Pará. O que fez com que cada obra trouxesse um pouquinho da identidade de cada artista e de cada lugar de onde eles vieram. Percebemos também que as pessoas puderam usar o nosso campeonato como um refúgio, porque tivemos participantes que estavam passando por situações familiares e até mesmo de saúde muito complicadas, e puderam usar esse tempinho para se conectarem mais com eles mesmos e com a arte. E para deixar tudo ainda melhor, tivemos patrocínio da Magnólia, uma papelaria que eu acredito que muitos de vocês conheçam, por esses stands que eles têm nos shoppings aqui de Brasília e pelos materiais escolares lindos que eles vendem. Eles nos forneceram kits para o primeiro, segundo e terceiro lugar do nosso campeonato. E os vencedores, além de ganharem os kits, também ganharam a medalha da Culturizando. Se você se interessou e quer participar do nosso campeonato, fique ligado nas nossas redes sociais, que por lá vocês ficam sabendo de tudo. E vocês, empreendedores e empresários que querem divulgar a sua marca para o público de 10 a 15 anos de idade, estamos com vaga de patrocínio aberta e a sua marca pode estar no nosso campeonato. É só vir falar comigo e com a minha equipe, que é composta por mim, pela Mari, pela Nanda e pela Raíssa. Ou você pode mandar uma mensagem no nosso Instagram ou pelo nosso e-mail, que é esse aqui. Esse é o nosso contato e é isso. Muito obrigada e um bom evento para todos. Vamos chamar o próximo. Parabéns, Malu, arrasou como sempre. Opa, acho que é pra cá. Era Poeira. Salva de palmas pra Letícia. Esse aqui. Só esse, né? Oi, gente. Eu sou a Letícia e eu vou apresentar um pouco da Era Poeira. Mas primeiro eu queria contar uma história. Essa é a Cleide. É uma trabalhadora que passa o dia todo no trabalho e não tem tempo para voltar para casa, arrumar as roupas dela, arrumar a casa assim no geral. Mas a Cleide sempre foi uma pessoa desconfiada. Ela não queria nenhuma pessoa estranha entrando na casa dela, mexendo nas coisas delas e estando assim na casa dela enquanto ela não está lá. Mas, mesmo assim, mesmo sendo bem desconfiada, ela resolveu contratar uma diarista. Então, ela deu uma chance e falou, eu vou contratar. Não sei se vai dar certo, porque ela pode acabar roubando minhas coisas, ou se ela realmente é uma pessoa boa. Infelizmente, a Cleide estava certa. Ela acabou sendo roubada. E isso é algo que acontece em vários lugares de todo o país. Pessoas desconfiadas que querem contratar, mas só que elas não confiam de verdade. Então, a nossa empresa pensou, como que a gente vai fazer para os contratantes confiarem nas diaristas e quererem contratar elas? E como as diaristas vão fazer para contratar elas, sendo que elas não conseguem clientes? E como a gente vai ligar esses dois mundos? A pessoa que não confia e a pessoa que realmente precisa do emprego. No DF, são mais de 83 mil domésticas. Isso só aqui.
E elas estão espalhadas em grupos do Facebook, cheias de pessoas, onde tem anúncios, cheia de respostas, mas a pessoa nunca sabe em qual ela deve confiar. Qual desses é a pessoa que realmente vai ser a pessoa certa para a casa dela. E aí que vem a Era Poeira, uma plataforma de recrutamento para serviços domésticos. Na Era Poeira, a gente vai criar murais de anúncios, onde as empregadas vão poder se candidatar para o emprego. Eles vão botar quanto eles querem pagar e o que eles precisam. As diaristas vão poder fazer o perfil dela, botar uma breve descrição delas. Por exemplo, a Olivia Oliveira, ela tem 42 anos, ela é casada, tem 20 anos de experiência. E para você acessar o contato dela, poder falar com ela, você vai ter que comprar 5 contatos por apenas R$50, ou uma lista limitada, onde a gente vai achar a diarista. Então, mesmo que você converse com uma, não der certo, converse com outra, a gente vai achar uma que vai ser exatamente aquela que você precisa. E nós não fazemos a mediação trabalhista, então nós apenas disponibilizamos os contatos dela. A gente não interfere na conversa entre vocês. E aqui temos uma breve demonstração de como seria o aplicativo. Primeiro pela parte do contratante, onde ele pode ver as pessoas, pode comprar os contatos e ver como é que vai ser com a diarista. E também tem a parte das diaristas, onde elas vão poder fazer o contato delas e elas vão poder aplicar as vagas perto delas, onde elas moram, e vão poder fazer toda uma descrição delas. E, atualmente, a gente já tem um site, que é o site da Era Poeira, onde lá a gente explica como funciona. A gente já tem uma página de cadastro para as diaristas entrarem e fazerem parte do nosso banco de dados. A gente apresenta um pouco da nossa equipe, nossas redes sociais. E nós temos também a página do Facebook, que é onde a gente entra em contato com as diaristas. E nós já temos um portfólio com 11 diaristas, o que é uma taxa de 15% de conversão, porque a gente mandou 70 mensagens no Facebook. E nós já fizemos 3 vendas, arrecadando R$240. E a gente trabalha conjunto com a ODS 8 da ONU. Aqui é o nosso time, são bastante pessoas. E é isso. Vamos contratar? Valeu, Leti. Gente, eu vou deixar as perguntas para o final, tá? Vamos fazer todos os pitches primeiro, anotem o que vocês quiserem perguntar. E aí depois a gente faz esse momento. Sofia, da Fui Retro, cadê você? Salva de palmas. Ué, Sofia, o logo mudou? Curti! Ficou minimalista. A gente ainda está resolvendo, por isso que ainda está no coisa antiga. Boa tarde, eu sou a Sofia Atma, eu tenho 15 anos e eu vim aqui apresentar a Fui Retro para vocês. Eu vou começar contando uma história. Esse aqui é o Alberto e no ano passado ele passou por alguns eventos não muito agradáveis. Primeiro, ele se molhou na chuva, porque ele teve que voltar para casa a pé, já que não estava passando táxi e ele não sabia pedir carro por aplicativo. Aí depois, em março, ele não conseguiu comer na rua, porque ele esqueceu a carteira em casa e não sabia usar o Pix. Aí, em julho, ele caiu em um golpe no WhatsApp e acabou transferindo muito dinheiro para um bandido achando que era o seu filho. Aí, em setembro, ele ainda não conseguiu abrir o cardápio de um restaurante porque ele só tinha um QR Code e ele não sabia escanear. Em novembro, ele não conseguiu acompanhar o jogo do Brasil na Copa. Vocês acreditam que ele perdeu o gol do Richarlison só porque ele não sabia acompanhar pelo celular e não estava em casa? Mas o mais grave foi em novembro do ano passado, porque ele estava passeando com os cachorros na rua quando encontrou uma pessoa caída no chão. O celular dele estava descarregado e o da vítima bloqueado. Ele não sabia na função de ligar para a emergência sem desbloquear, e aí já era tarde demais. Assim, a gente não precisa se preocupar com o Alberto, porque ele é só um personagem fictício, mas muitas pessoas reais passam por situações como essa, e é com elas que a gente tem que se preocupar.
97% dos idosos faz uso da internet. Mas cerca de 58% dos idosos faz uso frequente dessa rede. Mas só 19% faz uso eficiente dela. E assim, a expectativa de vida do brasileiro está aumentando, só que viver mais não significa viver melhor. E nesse mundo pós-pandêmico, exclusão digital é igual a exclusão social. E aí que entra Fui Retrô, porque como a gente faz para incluir? Com aulas particulares de letramento digital. Assim, a gente une as duas pontas da linha da vida. Quem já é mais jovem e pode ensinar, quem já é mais velho pode aprender. Aí a Fui Retrô fica com 30% do valor da aula e o professor com 70%. Aqui no nosso público-alvo, da parte dos professores, a gente tem jovens de 14 a 23 anos, que estão atualmente no ensino médio ou na faculdade, de qualquer classe social, basicamente nerds com acesso à internet. Da parte dos alunos, idosos de 60 a 75 anos, classe média, média alta, terminaram a escola, mas são excluídos digitalmente. Eita! Na nossa pesquisa do mercado potencial, a gente descobriu que existem 43,4 milhões de possíveis professores e 21,8 milhões de possíveis alunos. Aqui é o nosso funil de vendas. A cada 100 mensagens que a gente manda, a gente conseguiu realizar 10 aulas, assim, na média. E aqui do que a gente já conseguiu. O nosso Instagram está com, atualmente, 476 seguidores. Inclusive, já segue aí, é Fui Retrô. No final vai ter um QR Code. A gente está fazendo um MVP pelo WhatsApp, onde a gente já conseguiu realizar 15 aulas. E aqui, uma projeção que a gente tem para esse ano ainda é terminar o aplicativo que a gente está desenvolvendo. Então, daqui a alguns meses, ele já deve estar disponível para baixar na Play Store. E essa aqui é a nossa equipe. Eu e o Oli, que está ali atrás. E é isso. Vamos disseminar a inclusão digital? Aqui para vocês seguirem no Instagram. Obrigada, Sofia. Gente, olha lá o link. Por favor, sigam. Vamos ver se a gente bate 500 seguidores hoje, hein? Próximo roleplay, Gustavo. Cadê você? Chega mais, Gustavo. Boa tarde, eu sou o Gustavo, eu tenho 14 anos e eu sou da Roleplay, uma nova forma de ensinar. Agora eu tenho uma pergunta. Levanta a mão, quem aqui já viu algum conteúdo na escola e fez aquela clássica pergunta: por que eu tenho que aprender isso? Bom, já que a maioria de vocês respondeu sim, eu vou explicar um dos motivos. As aulas não geram engajamento no aluno. Muitas vezes o professor não ajuda os alunos. Ocorre a generalização do aprendizado, ou seja, a escola acha que os alunos estão aprendendo no mesmo ritmo, mas o motivo principal é que a escola não ensina conteúdos importantes para os tempos atuais. Agora pensa comigo, você aprende sobre biologia, mas você quer ser advogado. Depois do ensino médio e de fazer provas para passar na faculdade, você provavelmente nunca mais vai precisar usar aqueles conteúdos que você aprendeu sobre biologia. Então, o que eu quero dizer é que a maioria do conteúdo ensinado no ensino fundamental, depois do ensino fundamental, não vai ser útil na vida prática de estudante. Em vez disso, a escola poderia focar em ensinar ferramentas importantes para a vida de toda pessoa. E uma dessas ferramentas é o dinheiro. Com isso, nós criamos a Roleplay, o marketplace de aulas interativas sobre educação financeira com simulações e jogos. E como funciona? A escola faz uma aula experimental com os alunos. Depois a escola contrata as nossas aulas e nós mandamos uma série de vídeos explicando cada tópico sobre educação financeira e como aplicar isso na prática. Depois disso, a escola faz o pagamento mensalmente de acordo com cada tópico.
Além disso, as aulas são gravadas e ficam disponibilizadas no site da nossa empresa a qualquer momento. E funciona mesmo? Em uma pesquisa feita em relação à educação financeira e à pandemia, 72% das famílias endividadas estavam 72% das famílias estavam endividadas em 2021 e 48% dessas famílias tiveram a renda reduzida. Além disso, uma pesquisa feita com 24 alunos de uma turma do ensino médio constatou que 58% dos alunos não sabiam o que era educação financeira, mas que 96% gostariam de ter aulas sobre o assunto. E ainda, a educação financeira ajuda no melhor planejamento, ajuda a pessoa a entender sobre o valor do dinheiro e ajuda a ter uma maior qualidade de vida. E agora eu encerro meu pitch com uma fala do Dr. James G. Se realmente quisermos preparar as novas gerações para o futuro, então aprender não basta ser altamente engajante. Aprender precisa ser viciante. Muito obrigado. Valeu, esse foi o Gustavo da Roleplay, que eu acho muito fantástico, assim, Night Station. Por exemplo, o Gustavo e a Sofia são pessoas que ficaram 2 anos comigo e eles se formaram, queriam continuar, falando, não, gente, chega, agora vocês já sabem tudo de empreendedorismo. E as empresas continuam com vida, então eu fiquei, assim, primeiro tomei um choque, caramba, o logotipo de vocês mudou no da Sofia, e agora o Gustavo, ele pivotou completamente a startup dele, estou também surpresa de novo de ver que as coisas continuam acontecendo. Vou chamar a nossa última pitzeiro, na realidade, para fazer a apresentação. Cameron vai falar do Transisomos. Salva de palmas para ele. Vamos lá, último pitch, hein? Arrasa. Bom, meu nome é Cameron, eu tenho 13 anos e eu estou aqui nesse palco em nome da Transisomos. Bom, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans pelo 14º ano consecutivo. A expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de até 35 anos. A falta de inclusão de pessoas trans na sociedade agrava altas taxas de suicídio entre jovens de 15 a 29 anos de idade. As pessoas trans não se suicidam porque são trans. Elas se suicidam por não serem tratadas como pessoas. E é por isso que nós criamos a Transisomos. Mas, afinal, o que é a Transisomos? Transisomos é uma empresa que promove a visibilidade trans, ajuda nas causas da comunidade e inclui as pessoas trans no mercado de trabalho. Mas, afinal, como fazemos isso? Vendemos produtos com a temática trans, fazendo com que as pessoas trans tenham uma renda em cima disso. Os nossos produtos que são vendidos para as pessoas trans e para as pessoas que não são trans. Basicamente, parte do nosso produto é vendido com o intuito de... Ai, Jesus. Tá. O nosso produto, ele é vendido com o intuito de ajudar as pessoas trans a entrar no mercado de trabalho e a receber dinheiro em cima desse produto. O produto que nós vendemos... Calma, eu vou tentar de novo. Eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo, Nath. Eu não tô conseguindo. Ah, tá conseguindo. Vai. O time é pra isso, hein? Alex vai tocar. É Yoko. Bom, basicamente, o dinheiro que a gente arrecada com essas vendas dos produtos, a gente utiliza esse dinheiro para ajudar em causas trans, como em cirurgias, em hormônios, em médicos que precisam ajudar nisso, também como bloqueadores. E aí a gente quer ajudar essas pessoas para que elas se sintam mais confortáveis. A gente também quer incluir as pessoas trans no mercado de trabalho,
mas a gente também quer juntar esses dois mundos, de pessoas trans e de pessoas não trans. Porque não são dois mundos separados, é só um mundo, então todos devem ter respeito, o mesmo direito e a mesma qualidade. E aí, esse é o nosso grupo, eu, Yoko e o Cameron. E esses são, por enquanto, nós estamos vendendo os adesivos. Esses são os modelos, she, her, any pronouns e he, him. E a nossa logo também. Aqui está o QR Code do Pix, para quem quiser comprar. E também vamos estar com o QR Code por aí. É isso. Parabéns, Yoko. Gente, eu só quero dizer que eu morro de orgulho desses alunos. Assim, vocês viram que não é fácil. Como é que sobe aqui no palco da Campus Party, na frente de todas essas pessoas, é dar a cara a tapa, é se expor, enfim, bater a cabeça na porta, mas isso com certeza foi um passo a mais na autoestima do Cami, que a próxima vez que subir aqui, tenho certeza, vai estar mais preparado. E é assim, né? A gente só aprende se expondo. E aí também adorei o improviso da Yoko, que veio aqui e já tomou, não, vamos fazer isso até o final, deixa eu ajudar aí meu parceiro. E é isso, gente, é time, é equipe, é errar, é acertar, é fazer as coisas acontecerem. Antes de trazer eles para perguntas, acho que a gente ainda tem um tempinho, eu queria convidar o Limão, que é um aluno que está comigo desde 2020, a pandemia. Ele é hacker, ele é designer, ele é CEO, ele é tudo. E aí, agora ele também se tornou monitor da EdStation, na turma do Marista, e está arrasando como monitor. Limão vai dar um depoimento, né, de como é que foi participar da EdStation. Oi, eu sou o Limão. Eu entrei na EdStation como parte da Roleplay junto com o Gustavo e mais 2 pessoas. A gente passou por todo um processo, a gente foi para diversos eventos apresentando a Roleplay e tudo mais. A gente passou por muitas dificuldades também, de coisa que a gente não conseguiu fazer, de briga entre sócios, de um monte de coisa. Hoje em dia eu estou participando da Roleplay e da Fui Retro ao mesmo tempo, ajudando a Sofia nas aulas de letramento digital. Eu também estou participando da EdStation como monitor, ensinando a nova turma do Marista, que acabou de começar. E, cara, é uma experiência muito incrível, e que eu acho que não dá para muito ver aqui pelos pitches de vez em quando, que a gente conhece muita gente. Nesses eventos, de ir para Campus Party, das formaturas, a gente conhece todos os monitores, os especialistas que a Nath falou. São muitas conexões que a gente forma e, assim, como adolescentes, como pessoas que ainda estão em formação, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque a gente carrega esses contatos para a vida adulta e a gente consegue uma coisa que, eu não sei se vocês já leram, mas tem um livro, eu não lembro o nome do autor agora, mas chama Vantagens Injustas, que a gente consegue alavancar na nossa vida profissional para se tornar profissionais muito melhores e mais qualificados. É mais isso que eu queria falar, isso mesmo. Você tá com que idade, Limão? 14 anos. Gente, o Limão, ele começou comigo com 11 anos. E eu tô acompanhando ele com 12, 13, 14. Vou continuar acompanhando. Fica aqui, não, fica aqui. Galera, eu vou chamar vocês. Podem vir ao palco, todo mundo, venham todos, por gentileza. Vamos abrir aqui para as perguntas. Vem, gente, bora, sem enrolação. Bora, galera. E aí, já passo a bola para vocês. Assim, alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui sobre a EdStation ou para alguma equipe em particular? Manda bala. Tudo bem? Meu nome é Luiz Fernando, eu trabalho com empreendedorismo também, mas de um mercado mais tradicional. Eu trabalho com petróleo. E fiquei muito curioso com a apresentação de vocês. Estão todos de parabéns, 100%. E eu gostaria de saber se vocês trabalham também com geolocalização, com Google Ads, quais formas de vendas vocês costumam atuar e se tem alguma expectativa por aí. Quem vai responder essa pergunta?
eu observei que ali na Oi, desculpa. Vamos lá. Assim, a gente passou por alguns especialistas que ensinaram a gente muito sobre esse negócio de social media e de promoção de post, essas coisas. Mas hoje eu acho que, tipo, a promoção dos posts é uma coisa muito cara, porque assim, a gente não tem muito financiamento. Certo. Entendo. Bacana. MVP custo zero, né? Mas eles estão investindo. Essa daqui, esse time aqui, Culturizando, acabou de faturar R$600. O da Era Poeira já faturou 340. Fui Retrô, ainda tá monetizando, mas é isso. Eles vão saindo do zero mesmo, ganhando dinheirinho, e aí aos poucos eles vão reinvestindo no que eles consideram mais prioritário, né? Mas por enquanto tá sendo manual. O que mais, gente, que vocês querem saber? Vamos exercitar essa molecada para responder perguntas de empreendedorismo. Bora. Se ninguém perguntar, eu tenho uma pergunta. Eu quero que eles me respondam qual foi a... Você tem mais uma? Tá. Para você da Culturizando, né? Você parece que já arrecadou R$500, R$600 aí. Aí eu vou dar uma dica, não sei se é devido, mas pegue parte dessa verba, talvez 20% dela, e aplique em ads. Eu acredito que tenha um excelente canal de vendas, porque você consegue já mensurar o seu lookalike, né? Por exemplo, as criancinhas que de repente estão com câncer ali, suponhamos. Eu acredito que tem um lookalike no Facebook, no Instagram, alguma coisa que você consiga localizar. E mandar mensagens diretas para essas pessoas vai aumentar muito o seu número de leads, que a gente chama. Sim. E as conversões vão vir de uma maneira exponencial. E aí você aplicando esses R$100 hipotéticos, você vai ter uma remuneração muito escalável, né? Que foi o que acredito que a sua apresentação ali desde o início foi nessa parte, mas infelizmente vocês não têm tanto investimento, né? Que é o gargalo. Mas pega esses R$500, coloca esses 20%, ou todos vocês sempre pensem em um percentual específico para ser investido em ads. Então, sobre isso das redes sociais, principalmente, o nosso campeonato ele é separado em duas fases, justamente para a gente conseguir engajar mais o nosso Instagram. Então, na nossa primeira fase, a gente classifica as pessoas por número de likes. E, então, a gente já está trabalhando nessa parte da gente poder conseguir investir nas nossas redes sociais e também na promoção da nossa empresa. Mas, obrigada pela dica. É dica de um marqueteiro, né? Deixa eu complementar aqui a resposta da Malu. Cara, o MVP deles está muito encadeadinho, assim, tudo que eles estão fazendo está associado com outro passo e tem um motivo de ser. Então, eles fizeram um concurso, a gente tem que movimentar o nosso Instagram. Como é que a gente vai fazer? Vamos botar as fotos dos concursos lá, os mais votados vão para a segunda fase. E aí teve post, teve que 350 likes, né? Então, tiveram duas artes, eles conseguiram 350 likes na arte. Uma página de Instagram que acabou de surgir. E aí, quantos seguidores você já tem agora? Quantos? 250 seguidores. Acabou de começar. Então, assim, é bem surreal os resultados que elas já obtiveram, mas com certeza, né, uma sugestão que vai ser acolhida. E aí pode falar um pouco de patrocínio? Ou não? Elas têm patrocínio já da Magnólia, né? Mas Entendi. Pode falar de patrocínio. Eu queria investir também R$500 aí como patrocínio para Você quer investir 500? Querer... Salva de palmas para o nosso investidor! Aí Pois sim! Mas só em ads. Para vocês pegarem esses R$500 e focarem em ads. Fazerem da Em melhor ads. forma possível. Tentarem Aí, converter o partiu, máximo. fechou. Pô, galera, Tá depois já? vocês vão lá cobrar, hein? Promessa de... Promessa de... Aí sim, gostei de ver. Nossa, eu curti muito. Eu tinha uma pergunta para vocês, eu queria que alguém, ou quem tenha vontade de responder. Qual foi a maior dificuldade que vocês superaram para conseguir estar aí hoje? Ou qual foi a principal característica ou habilidade que vocês desenvolveram junto com a EdStation para poder inspirar outros jovens que também estão assistindo aqui? Olha, eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi bem no começo, que foi ter a ideia da empresa mesmo, porque a nossa empresa, ela mudou muito a ideia. Antes era um espaço cultural e agora é mais uma loja. E eu acho que foi isso, mas com essas mudanças a gente aprendeu muita coisa.
E também a coragem de subir ao palco e apresentar a nossa empresa, porque a gente não tinha muito conhecimento disso. E eu tinha medo de estar errado ou algo assim. Mas hoje em dia eu já aprendi muita coisa e está muito mais confiante. Eu não era da Arapuera, porque eu estava no processo de criação da empresa, e aí todo mundo do meu grupo começou a ficar desmotivado, aí a gente foi para Arapuera, aí teve gente que saía, teve gente que entrava, foi toda uma confusão, assim, para poder ter uma equipe estável. Já teve momentos que a equipe era só eu, mas agora está funcionando depois de acho que uns 3, 4 meses, assim, só de vai para uma empresa, vai para outra empresa, e essa parte assim foi bem difícil, mas agora está dando certo. Eu acho que a maior dificuldade também, não sei se é a maior, mas uma grande dificuldade foi a questão de conciliar o tempo da escola com o tempo da Fui Retrô. Porque, tipo, é uma coisa que você tem que se dedicar, você tem que estar ali fazendo as coisas, mas, ao mesmo tempo, tem muitas coisas na escola também que você tem que fazer. Então, para dividir esse tempo de um jeito que dê certo para as duas coisas foi um pouco difícil, mas acabou que deu certo. No caso da Roleplay, acho que a principal dificuldade foi quando a gente teve que desapegar da nossa ideia principal, que era sobre ensinar professores a jogar jogos em sala de aula e ensinar os alunos com isso. Então, a gente foi parar nisso aqui agora, sobre educação financeira, então acho que essa foi a nossa principal dificuldade, que foi desapegar da nossa ideia principal. Cara, muitas lições, né? De time, de investimento, de gestão de tempo. Enfim, é bem holístico. Diga aí, próxima pergunta. Oi. Beleza. Meu nome é Fabrício César, sou produtor de cinema. Fui convidado para estar aqui hoje e a gente chegou um pouquinho tarde, mas eu peguei ainda o pessoal do Transisomos, queria fazer uma pergunta para o Yoko. Eu entendo assim que vocês demonstraram aí no palco que o empreendimento de vocês, ele é uma coisa que puxa bem para o lado pessoal, né? Mas eu não queria entrar nisso não, eu quero saber sobre os produtos. Eu vi que vocês estão iniciando com os produtos, né, iniciais, os adesivos, por exemplo. Então, vou me apegar aos adesivos. Como vocês pretendem escoar esses adesivos? Se existe uma estratégia, porque assim, eu pessoalmente não sou da área, né, mas eu vejo assim, como fazer isso de uma forma virtual, ou se vocês pretendem tipo, unir com eventos e carnaval, por exemplo, que eu acho que tem tudo a ver. Enfim, como vocês pretendem escoar esse produto inicial, que são os adesivos, e, enfim, se vocês têm uma estratégia para isso. Tá. A gente pretende... Primeiramente, a gente está vendendo muito em lugares que a gente convive muito, que é a escola, e a gente já vendeu bastante, mas eu acho que a gente pretende ir em outros lugares que... Existem muitas pessoas que podem comprar esses adesivos. Eu acho que essa ideia do carnaval é boa e, às vezes, espaços culturais também é uma ideia boa. E a gente também pretende fazer adesivos com outros designs. Tipo, a gente começou com os pronomes, mas talvez a gente faça com as cores e um desenho um pouco melhor, sabe? Mas a gente pretende mais em outros lugares que são maiores, tem pessoas que estão mais dentro dessa comunidade, dentro desse campo, sabe? Maravilha. Temos mais perguntas da plateia? Aqui atrás. Boa tarde. Eu queria dar parabéns a todos, né, a todas as equipes. E pegando um pouco do que foi falado ali na frente com as meninas do Culturizando, eu queria dar uma ideia, já que da minha área, eu sou reumatologista pediátrica, então é uma coisa super rara, ninguém acredita que tem reumatismo em criança, mas talvez fazer uma divulgação de um lado mais social também,
mostrando a essas crianças que elas são capazes, talvez de dançar, de ter algum talento, fazer uma proposta nesse sentido para vocês também e me coloco à disposição para ajudar. Obrigada. Temos mais uma pergunta aqui da nossa organização para os superempreendedores. Boa tarde. Primeiro, parabenizar a Natália, parabenizar todo mundo. Projetos lindos. Eu que sou professor, fico muito orgulhoso vendo isso acontecer. Mas eu queria falar com a... Eu esqueci o nome dela, da Sou Retro. Sofia. Eu acho que todo mundo que tem pessoa mais velha em casa tem essa dor. Tipo, minha mãe toda semana tem que explicar para ela como que faz o Pix. Então, eu achei muito legal o projeto de vocês. E eu só queria saber, tipo, se vocês estão pensando que esse público-alvo tem muita dificuldade na hora de desenvolver o aplicativo. Porque, então, tipo, os botões têm que estar bem visto, o que está escrito, a fonte talvez tenha que estar maior, não pode ter muita informação. Só queria saber se isso está sendo pensado ou não. Sim, a gente está levando isso em consideração, porque é o seguinte, a gente estava querendo fazer o aplicativo do jeito mais intuitivo possível. A ideia mesmo era esse aplicativo já ter saído alguns meses atrás, mas a gente teve alguns problemas, inclusive dessa parte de acessibilidade, e a gente está refazendo tudo agora para deixar do jeito mais intuitivo e melhor possível para os idosos. E outra coisa também, que não está muito relacionado à pergunta, mas eu acho que é importante acrescentar, é que, assim, as aulas, elas são digitais, só que os idosos, eles não necessariamente já estão nesse meio digital, principalmente fora do WhatsApp. Então, a ideia é justamente trazer eles para a Foi Retrô por meio desses filhos, por exemplo, que não têm tempo para ensinar, mas que ficam o tempo todo com os pais perguntando, como é que eu faço isso? Como é que eu logo aqui? Como é que eu mando isso aqui para sei lá quem? E por aí vai. Então, a gente chega neles, eles agendam essa aula e tal, e depois de um tempo o idoso já vai estar pronto o suficiente para ele mesmo estar usando o aplicativo ali, e ainda assim a gente vai deixar do jeito mais otimizado possível, com a fonte maior, até a página de login é um pouco mais, tipo, explica certinho, aqui você tem que colocar o seu nome, aqui você coloca o seu e-mail, aqui você coloca o seu telefone, e por aí vai. Olá, hein, pessoal? Um show de diversidade, de inclusão, de empreendedorismo. Uma salva de palmas para a EdStation, para todos esses jovens que estão promovendo a transformação digital aqui em Brasília, impactando já todo o país. Parabéns a todos os jovens empreendedores. Muito obrigada. Vamos dar uma mensagem final, Nath? Agradecer a participação de todos. Obrigada, gente. Presente. Muito